Olá, que Deus abençoe a sua vida e uma boa noite para você e para toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo. Esse programa que tem como objetivo de levar até você e a sua família uma palavra de vida. É isso mesmo. Você que está aí cabisbaixo, você que é uma pessoa que diz assim, para o meu problema não existe mais solução. No decorrer desta programação, nós vamos provar para a senhora, nós vamos provar para o senhor e para toda a sua família e para quem está assistindo que existe solução sim para o seu problema. Inclusive, olha o que está escrito aqui na palavra, um tema que está escrito assim, ó, diante das pedras da vida, como você reage? Diante das pedras que têm sido lançado nos seus caminhos, e até você que tem sido apedrejado por pessoas que têm inveja de você, por pessoas que torcem para o seu fracasso, por pessoa que diz que para você, para a sua vida não tem mais jeito. Qual é a sua reação? Porque a Bíblia fala de um homem chamado Estevão, que diante dessa situação, ele fitou os olhos aos céus e de lá veio o socorro dele. Deus pode socorrer você dessa situação que você está vivendo. Por isso que no decorrer desta programação, nós vamos mostrar isso com fatos. Fatos de pessoas que tiveram sua vida transformada. Nós vamos agora a uma matéria que fala desta quarta-feira. E eu tenho certeza que se o reino de Deus chegar até você, chegará também vida. Vamos a essa matéria desta quarta-feira. O reino de Deus não é para pessoas perfeitas, muito menos para pessoas selecionadas. O reino de Deus é para quem tem sede de justiça e a pratica no dia a dia. Seus pensamentos e atitudes são movidos pela fonte da perfeita justiça, a palavra de Deus. O único mapa com o caminho para quem deseja encontrar e permanecer neste reino. E quem o encontra, encontra a vida abundante, a vida de paz, que Deus concede aos que praticam sua justiça. Prepare sua Bíblia e participe de mais um importante ensinamento sobre a justiça divina, na continuação do mês do Reino de Deus. Nesta quarta-feira, 18 de junho, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Para encontrar o templo mais próximo de você, acesse o localizador universal.org/localizar. Agora eu queria fazer um convite a você para que você desse toda a atenção a esse testemunho que você vai assistir agora, de uma pessoa que era triste, de uma pessoa que ela não tinha paz dentro dela, de uma pessoa que ela se viu numa situação que só a morte resolveria o problema dela. Mas você vai assistir esse testemunho e você vai entender que para o seu problema também existe solução. Vamos a esse testemunho. Eu era um mau caráter, porque todas as pessoas que me davam oportunidade, eu sempre dava um jeito de furtar elas. Desde a minha infância, eu sempre fiz pequenos furtos. Devido às minhas condições, eu achava que estava fazendo algo correto na minha cabeça. Eu comecei a trabalhar com uma pessoa vendendo roupa e ela confiava. Eu, como um funcionário dela, ela tinha muita confiança. E eu sempre roubava ele, pegava as roupas e eles nunca descobriram. Então, o que eles faziam? Eu me sentia tão mal que eu saía do serviço e ia procurar outro serviço, porque
Eu não conseguia ficar naquele lugar. Eu me sentia mal estar fazendo aquilo. Passou um pouco tempo, eu arrumei um esquema no supermercado. Fazia uma compra enorme, entrava no supermercado, fazia uma compra enorme, um valor absurdo. E aí eu passava no caixa, quando chegava lá no caixa, eu pagava só 10% daquela mercadoria. Aí descobriram, esse do mercado descobriram que eu fiz esse esquema. Eu não fui preso porque a minha irmã trabalhava com essa pessoa e aí eu não acabei sendo preso, mas eu sempre corri atrás de fazer esquema. Passado um pouco tempo, eu arrumei um emprego com um rapaz na área de eletrônica. Ele me deu uma oportunidade muito grande para ganhar o salário de uma pessoa formada. E eu ganhava muito dinheiro, só que a minha ganância foi tanta que eu sabia tudo. Ele deixava a loja na minha mão, eu sabia tudo do que tinha na loja. E eu acabei furtando ele, e ele acabou descobrindo. E ele não me mandou embora. Eu pedi para sair, eu saí. Ele não me mandou embora. Porque ele descobriu, ficou triste, mas ele queria me dar mais oportunidade, mas eu não conseguia mais ficar no local. A minha vida financeira, mesmo eu ganhando tanto dinheiro nessa área, eu nunca tinha nada. A verdade é essa. Eu gastava tudo, com os amigos, bebida, gastava no mesmo dia. Era uma coisa doida. Eu saía do serviço e já ia pro bar, ia amigos, vamos beber, vamos curtir. Eu nunca tinha nada, nunca tinha nada. Ganhava dinheiro, mas nunca tive. As coisas começaram a mudar para mim, lembro até hoje, foi num domingo à tarde. Eu estava vindo no local com os meus amigos e eles falaram assim, vamos beber água, que estava muito quente. E eu falei, vamos. Aí chega lá, achando que ia ser na casa de alguém, a Igreja Universal. Eu falei, não entra aí não. Aí ele, que é isso, rapaz, só uma igreja. Eu falei, não entra aí que... Aí ele falou, por quê? Eu falei, esses são tudo ladrão. Ele falou, são tudo ladrão, Bispo Macedo é ladrão. Só que no fundo, se você for ver, eu era o ladrão, porque eu roubava das pessoas. E aí eu falei, eu não vou entrar. Eles entraram, beberam água, eu fiquei na frente, a obreira me fez um convite e eu cheguei na Igreja Universal assim. Já no primeiro dia, o homem de Deus pregou no altar sobre o dízimo, sobre o que é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então eu entendi. No primeiro dia eu entendi e já peguei o envelope e coloquei no meu coração, eu vou fazer isto. Eu vou honrar Deus e vou honrar César. Desse dia que eu decidi isso, eu nunca mais peguei nada de ninguém. Eu fui lá até o rapaz que eu furtei ele, que me deu uma oportunidade boa, eu pedi desculpa para ele, eu pedi perdão, me desculpei com ele. E se eu tivesse de pagar o que eu fiz com ele, eu pagaria em espécie, mas ele não quis. E aí a minha vida começou a mudar, eu comecei a honrar Deus. E é simples, se você honra a Deus, é impossível Deus não te honrar. Eu garanto para você. Ele vai te dar a direção que você nunca tem. Eu tenho a 4ª série. Quem olha para mim fala que eu não tenho condições. Os meus irmãos tudo veio para São Paulo, nenhum conseguiu nada. Mas eu vim para aqui, porque eu sabia que Deus ia me honrar. Eu sabia, eu tinha certeza disso. Porque eu fiz um desafio com Deus. Eu falei, tá bom, eu vou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Só que está aqui, ó, na Bíblia. O Senhor promete. Eu quero ver na minha vida. Eu nunca me conformei em estar só no papel, porque não tem sentido. E aí eu vi a grandeza de Deus na minha vida. Eu posso falar que eu vi a janela do céu aberta. Hoje a minha vida, graças a Deus, eu tenho uma vida muito abençoada. Tenho paz. Eu sei que eu não preciso hoje enganar ninguém para ter nada, porque eu sei que Deus que vai me dar o que eu preciso. Sou casado, tenho uma família abençoada.
Eu tenho bastante cliente, eles confiam no meu trabalho porque eles sabem que eu sou uma pessoa honesta e eu passo isso para eles. Eu não falo isso de boca para fora porque eles veem o que eu faço. E graças a Deus eu tenho tudo, não me falta nada. E a maior riqueza que você possa ter na sua vida, sem dúvida, é o Espírito Santo, é a sua salvação, porque tudo vai ficar aqui, aí nada importa. Estamos de volta e gostaria de lembrar a todos, esta quarta-feira será uma quarta-feira inesquecível, aonde o assunto que vai ser tratado é sobre a sua vida espiritual. Há muitas pessoas que se preocupam com tantas coisas nessa vida, mas ela esquece de cuidar do mais importante que há dentro dela, que é a alma. Por isso que muitos têm sido bombardeados pela depressão, por isso que muitas pessoas, elas vivem sofrendo com crise de ansiedade, medo, pessoas que até se tranca dentro dela porque ela diz assim, para mim não tem mais jeito. Você viu agora há pouco testemunho de uma pessoa que para ela não tinha mais jeito, mas porque ela creu na palavra de Deus, o problema dela foi solucionado. Tá certo? O telefone está aí no rodapé do seu televisor, o endereço também, na Rua Padre Chagas, no número 3536, bem no centro da nossa cidade de Guarapuava. Não importa o teu sofrimento, o que importa é que para ele existe uma solução para esse problema que você está enfrentando agora. Nós vamos a esta matéria que fala desta sexta-feira do grande banho do descarrego. É isso mesmo. E nessa matéria você vai entender melhor o porquê nós temos feito essas sextas-feiras esse propósito de fé. 2 elementos: água e sal, que na Bíblia foram usados para que grandes milagres acontecessem. Com a água transformada em vinho, o sal purificando as águas de Jericó e a cura de um cego de nascença ao lavar os olhos nas águas do tanque de Siloé. E agora será a sua vez de também buscar, pela fé, a libertação que você tanto precisa. Durante 7 sextas-feiras, traga uma garrafa com água, pois nela será colocado um sal consagrado e será determinada a sua libertação total e completa. A partir desta sexta-feira, 13 de junho, a única sexta-feira 13 do ano, a corrente das 7 sextas-feiras do banho do descarrego. Às 7 horas, 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ao meio-dia, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Aqui neste local aqui, você está vendo aqui? Todas as sextas-feiras nós temos a grande vigília do meio-dia. E é neste local aqui que tem chegado uma multidão de pessoas. Pessoas que têm passado por esse corredor, enferma, doente. Pessoas que têm passado por esse corredor aqui. Esse aqui que você está vendo. Desesperada, com a família que estava totalmente destruída. E muitas dessas pessoas já encontraram solução do problema dela. E nós vamos comprovar isso agora nesse testemunho que você vai assistir de uma pessoa que, ao participar dessa grande vigília do meio-dia, elas tiveram o resultado. E na sua vida não será diferente. Vamos a esse testemunho.
Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Precisei sacrificar o vício do álcool e as amizades que me levavam para o vício. Um dos maiores problemas que eu tive com o álcool foi que eu não conseguia ter domínio próprio. Então eu começava tendo um prazer inicial e depois eu me afundava, me encontrava dentro de uma sarjeta, no esgoto, totalmente desmoralizado, totalmente sem referência de vida. Tudo que eu começava eu tinha perdas, as consequências eram drásticas, eram horríveis e constantes. Então eu vivia nesse dilema de sofrimento, desfigurado, né? E visto aí como a sociedade olhava para mim, como onde vamos encontrar o corpo do Jader. E a dificuldade era tão grande porque eu tentava, depois do efeito, né? Vinha aquele vazio e aí eu ficava naquele desespero, um clamor dentro da minha alma, gritando por socorro, mas basta a amizade se aproximar com um convite, eu me inclinava novamente e estaria na noite bebendo novamente. Então aquilo tudo me deixava muito mal. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Foi isso que eu me apropriei. Então eu comecei a minha caminhada de ir contra o meu desejo, né? Como também está escrito, o teu desejo é contra ti, cumpre você dominá-lo. Eu comecei a buscar em Deus ser livre disso, né? Então, aquelas amizades eu abri mão, aquele vício eu abri mão e comecei a minha busca pelo Espírito Santo. E a minha busca foi de sacrifício, foi negar a mim mesmo, né? Eu lembro que eu acordava de madrugada, sedento pelo Espírito Santo, e começava a buscar Ele com intensidade, mergulhava na palavra. E aquilo foi fazendo um efeito dentro de mim, ao ponto de eu não me reconhecer quem eu era. E aquilo foi limpando, até que chegou o grande dia. O dia em que eu pude ter a maior experiência da minha vida, que foi melhor do que o nascimento do meu filho, o dia do meu casamento, foi um encontro real com o próprio Deus. Numa reunião, numa quarta-feira, à noite, eu tive uma oportunidade de subir ao altar. E pela fé, ali era o próprio Deus, me abraçando, e ali foi um derramamento do Espírito Santo tão completo que começou a produzir frutos que até hoje estão permanentes na minha vida. Um dia de completude, um dia em que Deus me chamou para o reino dele, me deu essa oportunidade de viver algo muito novo, muito diferente de tudo que eu tinha provado. Muito além das bebidas, de todos aqueles prazeres momentâneos que eu tive, agora é completo. Agora é algo para toda a eternidade, algo muito prazeroso, que a gente fica incapacitado com as palavras de externar e verbalizar tudo. Deus, hoje é a minha maior razão de viver, é a minha alegria total. Hoje eu trabalho numa empresa renomada, eu tenho um cargo de liderança, né? Eu tenho uma família, hoje eu sou bem casado, todos os meus filhos buscam e servem a Deus, a família toda foi transformada através da mudança que Deus operou em mim. Então o Espírito Santo fez algo que era inimaginável aos olhos humanos. Ele pegou alguém que estava ali no farrapo, aos cacos, e transformou para muito melhor. Nunca mais vou ser encontrado nos esgotos, nos bueiros, nas sarjetas, porque Deus me livrou, me tirou desse lugar e me trouxe para um lugar muito melhor, que é a presença dele. A presença do Espírito Santo está aqui dentro de mim e é assim que a gente vai seguir, de fé em fé, andando sempre em direção com o objetivo do céu. Agora, meu amigo, minha amiga, preste atenção. O que você tem que fazer? Você não tem nada a perder. Você é uma pessoa que já recorreu aos médicos, tem tomado seus remédios por obediência ao que os médicos têm falado. Você é uma pessoa que tem feito tratamentos e não tem visto o resultado que você tanto gostaria de ver para essa depressão, para essa crise de ansiedade, pânico que você tem, ou você que está aí enferma, com dores no corpo. Você não tem nada a perder de você vir até esse local e passar por esse corredor e você comprovar o poder de Deus. Faça a sua parte, dê uma oportunidade
não para Deus, mas para você mesmo, dar um fim nesse problema. Nós vamos mais um testemunho que comprova que o poder de Deus se manifesta na vida daqueles que creem, que têm chegado todas as sextas-feiras nessa grande corrente do meio-dia. E se você não pode estar ao meio-dia, tem os outros horários, pela manhã cedo, às 7h30 da manhã, às 10, como também às 15, às 18 e às 19h30. Mas essa grande vigília acontece, esse grande corredor que você está aí assistindo, de pessoas, de homens e mulheres que têm sido consagrados a Deus para abençoar a sua vida. Vamos a um testemunho que fala, que mostra o poder de Deus que tem acontecido nessas reuniões de sexta-feira. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Eu precisei sacrificar o meu eu, a minha vontade. Era uma pessoa nervosa, agressiva. Eu era uma pessoa bruta, uma mulher extremamente ignorante e não levava desaforo para casa. A exemplo disso, se a pessoa ela me peitasse, me encarasse, eu ia gritar 7 vezes mais do que aquela pessoa. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? O versículo que me marcou foi Mateus 16, 24. Aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo. E no dia que eu meditei nessa palavra, eu entendi que eu precisava ter uma mudança na minha vida. Aí, a partir de então, eu comecei a fazer uma análise interna dentro de mim, a qual eu entendi que eu precisava mudar o meu jeito de ser. Eu fui tendo o discernimento de que eu precisava ter empatia pelas pessoas, eu precisava ser uma pessoa mais calma, mais tênua no falar, no agir, no pensar. E isso foi acontecendo dia após dia. Só que faltava algo ainda dentro de mim, que era de fato ter o Espírito Santo conduzindo a minha vida. E um domingo pela manhã, quando eu cheguei na igreja, eu recebi o Espírito Santo. Não tem como esquecer aquele dia. Eu me tornei uma outra pessoa, com outro comportamento. E todos os dias da minha vida eu não tenho como esquecer que nada do que eu sou hoje, se não fosse o Espírito Santo, não teria como ser. Então o Espírito Santo muda tudo. Ele muda o nosso jeito de ser, a nossa personalidade, o nosso comportamento. E quando a gente tem esse discernimento dentro de nós, tudo fica mais claro e mais objetivo no nosso dia a dia. Porque hoje, por exemplo, eu ouço do meu marido como você mudou. Você hoje é uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila. Quando nós conversamos, você me ouve. No trabalho hoje as pessoas não têm mais medo de mim, mas têm respeito por mim, porque eu sei conversar com as pessoas, eu sei entender as pessoas. Eu entendo que hoje tudo mudou de dentro para fora, e quando aconteceu isso, eu entendo que foi o próprio Espírito Santo. E quando a gente nega a nossa vontade para fazer a vontade dele, certamente nós estamos agradando a Deus. Tudo hoje na minha vida eu atribuo essa mudança ao Espírito Santo, porque ele é o meu bem mais precioso. É o primeiro na minha vida, é o dono dos meus dias. Todas as manhãs, minha primeira conversa, minha primeira oração, meu primeiro contato certamente é com ele. O Espírito Santo é o meu guia, em todas as minhas decisões, em tudo aquilo que eu vou fazer, seja em casa, no trabalho, no seio familiar, ele me conduz em tudo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Agora, diante de tudo que você ouviu e viu, a única coisa que você tem que fazer é tomar uma atitude de fé. Inclusive, faça isso agora. Prepare aí seu copo com água, que nós teremos agora a oração do nosso amigo Alexandre Amaro. E quando você beber desta água, eu creio que você vai ser fortalecido desde já pelo poder de Deus,
para que você possa estar com todos neste domingo do fortalecimento. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor grande Deus e Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós nos achegamos à Tua presença em oração. Pedimos agora em favor das famílias. Meu Deus, quantas são as famílias que estão divididas, destruídas, arruinadas. Famílias, meu Deus, que tiveram no seu meio um grande problema, a separação, o divórcio, a traição. Por isso, meu Deus, tem irmãos contra irmãos, pais contra filhos, filhos que odeiam seus pais. Assim tem sido a família de muita gente. Mas o Senhor, meu Deus, é aquele que restaura o amor, a compreensão, que transforma os corações. Então eu peço por esta família, eu peço por cada ente querido, eu peço por cada familiar. Meu Deus, quando esta pessoa beber desta água, que ela tenha forças, que haja perdão, que haja salvação dentro desse lar, que a família venha estar unida, que esta família, meu Deus, seja abençoada por Ti. Nós consagramos esta água, nós abençoamos esta água e ao beber da mesma, que esta pessoa receba vida, forças e seja ela iluminada por Ti. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entregamos as famílias em Tuas mãos, na certeza que o Senhor ouve a nossa oração. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Amigo, amiga, beba da água e seja abençoado por Deus. Graças a Deus. Olha, que a sua família seja iluminada, que a sua família seja abençoada, que você tenha união familiar e que a sua família volte a sorrir novamente, todos unidos à mesa, com paz, amor e, acima de tudo, a presença de Deus. Que Deus abençoe a todos. Creia no milagre. Graças a Deus, você acabou de beber desta água e eu creio que o poder de Deus chega agora no seu corpo, no seu organismo, trazendo saúde para o seu corpo, trazendo saúde para a sua alma e fortalecimento para o seu espírito. Diante de tudo que você assistiu, tome uma atitude de fé e vá a esse endereço, Rua Padre Chagas, número 3536, bem no centro da nossa cidade de Guarapuava. Nós vamos finalizando esta programação, deixando essa matéria do que vai estar acontecendo daqui a pouco, às 10h30 da noite, a oração da caminhada rumo à fogueira santa da justiça. Fique com essa matéria, que Deus abençoe e até a próxima.